Amém, amados? Deus é bom? Sabe, amados, que tem ímpio que tem muita sorte. Porque se nós não fôssemos mudar por esse prédio, era um empreendimento falido lá fora. Mas não tem problema não, a gente vai continuar orando para que as pessoas se convertam ali, logo ali na esquina. Amém? Eu vou pedir que você continue tocando para a gente ouvir menos o som. Amém? Muito obrigado. Vocês estão bem? Vocês estão prontos, animados na palavra? Sabe, amados, é muito interessante como precisamos entender quem nós somos no Senhor. Precisamos entender que devemos crescer a cada dia mais, devemos avançar, porque foi isso que Deus preparou para as nossas vidas. Deus, quando Ele pensou na gente, Ele não pensou em um povinho sofrido, derrotado, que precisaria dEle todo o tempo. Deus não criou a gente para ficar pedindo, Deus me dá, Deus me dá. Essa, amados, história, isso não é bíblico. Quando Deus criou Adão, Ele supriu todas as necessidades de Adão. Não era para Adão ficar, Senhor, me dá um pouquinho, me dá alguma coisinha. Não foi assim que Deus criou. Esse não é o nosso Pai. É claro que pensamentos assim têm corrido por aí, eu não sei como, mas tem corrido por aí. Certa vez eu estava ministrando, falando sobre prosperidade, que como Deus deseja que a gente cresça, que a gente avance. Eu estava dizendo como de fato já somos abençoados pelo Senhor. E uma pessoa da plateia, ela disse, mas é no espírito, né? Não é no corpo não. E eu disse, não, no espírito, alma e corpo, porque Deus deseja que sejamos plenamente supridos. Esse pensamento que só lá no céu nós vamos ter coisas boas, que só lá no céu vamos andar, amados, deixa eu te dizer uma coisa, eu não quero nem saber de ouro no céu, porque lá eu vou pisar em ouro. Precisamos nos acostumar com essas coisas, porque no céu nós vamos pisar essas coisas. Essas coisas não servem para nada para a gente quando estivermos com o Senhor da glória. E se lá não vamos precisar, e aqui nós precisamos, porque Ele não tem o desejo de nos abençoar aqui? É claro que Ele tem. Tanto é que quando Ele criou a terra, a primeira coisa que Ele fez, Ele botou lá, debaixo da terra, tesouros encobertos, riquezas escondidas. Ele colocou aqui na terra, porque era para o homem desfrutar desses benefícios. Precisamos corrigir, amados, alguns pensamentos errados. Porque não avançamos financeiramente, porque falamos de uma vida boa, de prosperidade, de avanço, de crescimento, mas estamos sempre tão limitados. Estamos sendo tão limitados na nossa vida financeira, e eu fico irada. Quando alguém me diz que está em fé e nada está acontecendo, não estão em fé, amados. Não estamos em fé, porque fé é um estágio onde as coisas acontecem. Fé e derrota são duas coisas diferentes. Fé e frustração são duas coisas diferentes. Fé é fé. Frustração é frustração. Se eu estou em fé, esse é o lugar onde as coisas acontecem. E sabe, amados, que Deus deseja que a gente avance em uma vida de fé. Quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, quando recebemos a salvação, recebemos uma salvação completa. Ela é completa. A salvação que Jesus providenciou para as nossas vidas, ela não só afetou a nossa vida espiritual, como ela afeta a nossa alma e ela afeta o nosso espírito. Porque no espírito fomos amplamente, plenamente supridos. Estávamos mortos espiritualmente e passamos da morte para a vida. E com essa vida recebemos provisão, recebemos suprimento, recebemos cura, recebemos todas essas coisas. Agora o homem, ele é um ser trino, ele é um espírito, ele tem uma alma e ele habita em um corpo. E sabe que essas três coisas a gente não pode separar. Porque acreditamos que somos abençoados, acreditamos que somos supridos, acreditamos que somos curados no nosso espírito. Mas no corpo, na alma, o que aconteceu? Como fazer para que o meu espírito, para que minha alma e o meu corpo cooperem com aquilo que eu já tenho, com aquilo que eu já sou, de maneira que eu venha ser aumentado financeiramente, venha ser aumentado na minha vida completa? Desenvolvendo uma vida em Deus.
crescendo espiritualmente. Paulo, ele fala assim, olha, amados, precisamos desenvolver a nossa salvação. Precisamos avançar, precisamos ouvir a palavra e praticar a palavra. Porque sabe, amados, quando nós ouvimos a palavra e não a praticamos, essa palavra, ela se torna esperança nas nossas vidas. Fernanda, como esperança? Eu ouço que Deus é aquele que supre cada uma das minhas necessidades. Mas quando eu vou para o meu dia a dia, eu não declaro que Ele é o meu supridor. Eu entro em ansiedade, eu entro em preocupação, eu começo a pensar nas minhas contas, nas minhas dívidas. Eu não declaro que Ele é o supridor das minhas necessidades. Mas eu continuo dizendo, um dia Ele pode suprir. Um dia Ele pode mudar. Eu creio que Ele até pode mudar, mas eu não consigo ver essa situação mudada hoje. Agora, quando eu pratico a palavra de Deus, dizendo o Senhor é aquele que supre cada uma das minhas necessidades, e a segunda-feira chega, e o diabo diz que você não vai poder pagar as suas contas, diz que você não vai poder viajar, diz que você não vai poder comprar um carro novo, uma casa nova, e você diz, o meu Deus há de suprir cada uma das minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glórias, porque Ele me prometeu, então certamente Ele fará. Isso é estar em fé. É quando na minha mente só habita a palavra de Deus. Os sintomas chegam, a ligação chega, e eu fico firme na palavra de Deus, dizendo, o Senhor certamente há de suprir cada uma das minhas necessidades. E você vai na sua despensa e não tem as coisas, e você sai da despensa sorrindo e dizendo, o Senhor certamente suprirá cada uma das minhas necessidades. Pai, eu te dou graças porque eu não ando por vista. Eu não ando pelo que eu sinto, mas eu ando pelo que a tua palavra diz. E se você diz que vai suprir todas as minhas necessidades, então essa é uma necessidade. Então você vai suprir essa necessidade. Isso é estar em fé. Isso é andar em fé. E é aí onde as coisas acontecem. Quando eu estou em fé, é onde as coisas acontecem. Eu acordo de manhã e eu vou trabalhar e as coisas acontecem. Eu vou estudar e as coisas acontecem. Porque eu já não ando mais pelo que eu estou vendo. Eu não ando mais pelo que eu estou sentindo, mas eu ando pela palavra de Deus. Então é muito importante, amados, ouvirmos a palavra e a colocarmos em prática. Acima daquilo que você está sentindo, acima daquilo que você está vendo, acima daquilo que você está pensando, seja Deus verdadeiro e todo sentimento, todo pensamento de incredulidade mentiroso na sua vida. Isso é estar em fé. E é desse estado onde as coisas acontecem. Sabe, amados? Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses. Aos Filipenses, capítulo 2. Diga, Deus é bom. E Ele supre cada uma das minhas necessidades. Aleluias, aleluias. Capítulo 2. Engrandecido seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor que tem prazer na nossa prosperidade. Aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Diz assim, quem achou, diga, minhas contas estão pagas. E eu tenho dinheiro sobrando. Isso é uma confissão de fé, amados. Se agarre a essa confissão de fé e declare isso todos os dias na sua vida. Todos os dias na sua vida. Eu tenho minhas contas pagas e eu tenho dinheiro sobrando. Porque é isso que Deus pensa ao seu respeito. É isso que Deus planejou ao seu respeito. É isso que Ele deseja. Essa é a vontade de Deus. Se você não tem certeza se Deus quer ou não suprir a sua necessidade, eu estou lhe afirmando, e está escrito na palavra dEle, Ele suprirá cada uma das suas necessidades. Então a vontade dEle é suprir a sua necessidade. Esse Pai é muito bom. Esse Pai é muito bom. E uma vida de fé funciona. Funciona, amados. Não diga que não funciona.
Não diga que você está em fé e as coisas não estão acontecendo, porque não é verdade. Fé é quando as coisas acontecem. Fé é quando as coisas acontecem. Fé é quando as coisas acontecem. A fé não é falida, a fé não é pobre, a fé não é fraca, a fé não fica vendo e dá tchauzinho para a promessa. Eu brinco que só Rosângela, Rada e os dois ali que vão ver e dar tchauzinho para a promessa. Porque nós vamos para o prédio novo, mas eles vão assumir esse dental, vão para lá. Mas é de glória em glória. É de glória em glória. E vão chegar naquele lugar e vão pregar que aquele povo tem contas pagas e dinheiro sobrando. Prestem atenção. Um povo rico está saindo aqui do Gama para enriquecer um povo na cidade ocidental. Essa é a pregação do Evangelho. Aos pobres é pregado o Evangelho. Não existe um lugar no Distrito Federal, no Brasil ou no mundo, onde essa palavra vai ser pregada, que não vai ter resultado. Pode ser o sertão, vai ter que brotar água. Se você plantar, vai ter que nascer. Porque não tem nada a ver com o lugar, amados, não tem nada a ver com o lugar. Tem a ver com quem está indo para plantar. Tem a ver com a semente que vai ser plantada. O terreno está feio. Pronto, é esse mesmo. Vou plantar. Vai nascer. Não temos medo de plantar. Não temos medo de sermos dizimistas. Não temos medo de sermos ofertantes. Não temos medo, porque temos um Deus que supre cada uma das nossas necessidades, segundo as riquezas em glória dele. É das riquezas dele, não é da minha, é da dele que ele vai suprir. E o amado Paulo diz o seguinte: amados, quando eu estava aí, vocês eram sempre muito cuidadosos em seguir as minhas instruções. Agora eu estou longe de vocês. E vocês devem ser ainda mais cuidadosos em fazer as coisas boas que resultam do fato de sermos salvos, obedecendo a Deus com profunda reverência e temor, porque Deus está operando em vocês o desejo de obedecer e a realização daquilo que Ele quer. Preste atenção nesse versículo, porque eu gosto muito dele. Algumas traduções ele diz assim, que você precisa trabalhar pela sua salvação, você precisa desenvolver a sua salvação. Você precisa fazer alguma coisa com essa salvação que você recebeu. E eu me lembrei de quando minha filha era pequena, nós compramos uma barraquinha, aquelas barraquinhas da Turma da Mônica. O pacote chegou completo, tinha lá a figura daquela barraquinha pronta, uma casinha bem bonitinha. A gente muito ansioso, muito empolgado, começamos a montar, nem fomos olhar no manual. Resultado: ela não ficou tão bonita quando estava na figura. Desmontamos. Montamos novamente. Quebramos algumas conexões. Passamos durex. Até que nos rendemos e fomos olhar no manual. E aí montamos a barraquinha, agora cheia de durex. Sabe que às vezes temos feito isso, recebemos a salvação e ela é um pacote que vem lacrado, que tem uma foto dizendo como devemos ser, como as coisas devem funcionar. Mas muitas vezes não temos a paciência, a perseverança de dar uma olhadinha no manual para ver como é. E estamos meio que remendados com durex. Temos assim, olha, o casamento está mais ou menos, a vida financeira está mais ou menos tudo remendado com durex. Mas nós temos a fotinha, dizendo como tem que ser. E Paulo, ele diz o seguinte, olha, você precisa fazer algo com uma salvação. Porque no seu espírito você já nasceu de novo, você é santo, você é a justiça de Deus. Mas tem duas partes que aí Deus deixou o seguinte, olha, eu vou fazer a parte principal. O espírito, eu vou resolver o problema. Agora a alma e o corpo, vocês vão fazer alguma coisa com eles. E eu preciso trabalhar a minha alma, eu preciso trabalhar o meu espírito para ela cooperar com essa salvação que eu já tenho. Ela precisa
andar de acordo com o manual de Deus para a minha vida. Porque, amados, muitas vezes eu venho, ouço a palavra, mas chega no outro dia, minha alma acorda, ela não sabe nem se é crente. Eu já acordo nervosa, chutando o gato. Mas e o culto de ontem? Maravilhoso, o fogo desceu. Um rolava para cá, outro rolava para lá. E hoje eu não sei nem se sou salvo. Bom dia, só se for para você. Eu preciso pegar essa minha alma e alinhá-la à palavra. E dizer, alma, você é mansa, tranquila, você tem paz, você tem alegria, se levante, não vai ficar aí deitado na cama chorando, dizendo que as coisas não vão acontecer. Assim como Davi disse, olha, eu fiz aquietar a minha alma. Porque às vezes ela fala demais. Precisamos fazê-la aquietar. Ela diz, não vai acontecer. Eu não estou sentindo nada. Eu não sinto que eu vou ganhar dinheiro hoje. Eu não sinto que eu vou pagar as minhas contas. Mas o que a palavra diz? O que a palavra diz? Sabe, associamos, separamos as coisas. Eu achei muito interessante quando aquela pessoa me interrompeu e disse, somos abençoados, mas só no Espírito. E é esse pensamento que as pessoas têm. Elas acreditam que finanças é uma coisa, espiritualidade é outra coisa. Prosperidade é uma coisa, e que não é para os crentes essa coisa. E ser espiritual não pode ser rico. Se eu sou rico, eu não posso ser espiritual, e vice-versa. Mas não é assim, amados. Não é dessa maneira. Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Vivendo em plenitude da salvação que recebemos. Precisamos ter uma alma curada, uma alma transformada pela palavra. E sabe, João, hoje nós vamos mexer muito na nossa Bíblia, porque é através do crescimento na palavra que resultado financeiro vai chegar nas nossas vidas. Não dá para separar uma vida financeira, não dá para separar uma vida de prosperidade, de uma vida espiritual, de uma vida de comunhão com a palavra. E na terceira carta de João, versículo 2, terceira carta de João, aleluias, Deus é bom. Eita, Pai, você é bom. Estou chegando. Eita, Pai, você é bom. Aleluias. Ele diz assim, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Sabe, a comunidade cristã daquela época estava com o mesmo desequilíbrio que alguns crentes têm hoje. Eles estavam acreditando o seguinte, que a prosperidade era só no espírito, que era algo por dentro, que não tinha nada a ver com o exterior, que o corpo, Deus não queria nem saber do corpo. Como disse o pastor Marcelo, nessa semana que ele pregou, ele disse que se não fosse a alma, o resto estava tudo bom, né? Se não fosse o corpo, o resto estava tudo bom. E o apóstolo, ele vem dizendo o seguinte, olha, eu faço votos que você consiga desenvolver a sua salvação, que você consiga colocar para fora aquilo que já está dentro de você, que você consiga colocar quem você já é, do mesmo jeito que você é próspero, que você manifeste essa prosperidade no seu dia a dia. Somos salvos? Somos curados? Essas coisas devem estar em evidência no nosso corpo físico, amados. Porque o ímpio, lá fora, ele não pode ver o seu espírito, mas ele pode ver o seu corpo. Ele pode ver a sua alma. Ele pode ouvir aquilo que sai da sua boca.
boca. E ele não vai ser convencido se você não estiver vivendo plenitude da palavra. Não adianta você vir e dizer, olha, lá no céu você vai ter coisas boas. Mas aqui é assim, vai chorando, geme e chora. Eu era de uma igreja quando as pessoas se convertiam e diziam, você está achando que agora é mar de flores? Sua vida não vai ser mais um mar de rosas. Coisa boa essa notícia. Quem quer receber um Jesus assim? Que está pronto para vir detonar a minha vida? Quem quer, amados? As pessoas precisam ver a diferença daquele que serve para aquele que não serve. Como o pastor Adriano disse, a cada dia temos que estar mais bonitos, mais cheios de vida, mais cheios de dinheiro, mais cheios de bens, para as pessoas olharem e dizerem assim, olha, verdadeiramente esse povo é diferente. Eles têm alguma coisa diferente. E é esse pensamento que deve ser corrigido das nossas vidas. Vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez ali em Filipenses capítulo 4. Eita, Pai, você é bom. Aleluias, você é bom, Pai. Aleluias. Capítulo 4, versículo 4. Diz assim. Quem achou, diga, o meu Deus há de suprir cada uma das minhas necessidades. Aleluias. Estejam sempre cheios de alegria no Senhor. E digo outra vez, alegre-se. Que todo mundo veja que vocês são amáveis em tudo quanto fazem. O Senhor virá em breve. Não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. E não se esqueçam de agradecer. Se fizerem isto, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e conservará a mente e o coração de vocês em Cristo. Quando que eu vou ter uma paz que excede todo o entendimento? Quando eu aprender a me alegrar no Senhor. Isso fala da renovação da nossa mente. Quando eu estou com a minha mente renovada na palavra, declarando as verdades da palavra, então paz, alegria vai chegar na minha vida. Porque eu começo pela fé me alegrando no Senhor, dizendo, eu apresento as minhas necessidades, mas eu fico em alegria. Eu não fico em derrota. Eu não fico chorando. Ele não disse, olha, quando vocês forem orar, vá para o quarto de vocês. Chorem bastante. Veja se você de alguma maneira consegue comover Deus para te abençoar. Veja de alguma maneira se Deus não vai se mover pelo tanto que você está chorando. De repente, se você chorar bem alto, o seu vizinho da direita ou da esquerda vai ouvir você e vai suprir as suas necessidades. Ele não diz isso, mas ele diz, olha, se alegrem. E outra vez eu digo para vocês, se alegrem de novo. E depois que vocês estiverem alegres, orem a Deus. Apresente a Ele as suas necessidades. E aí, entre em agradecimento. Comece a dizer, Pai, eu te dou graça porque eu orei e você é aquele que supre cada uma das minhas necessidades. E aí ele diz que a paz que excede todo o entendimento. A paz que o mundo não pode entender. Como você está em paz? Devendo do jeito que você está devendo? Como você está em paz? Se você precisa pagar as suas contas, se você precisa de saúde, se você precisa disso, se você precisa daquilo. E aí você diz, a paz que excede todo o entendimento, guardando a minha mente, guardando o meu coração. Funciona, amados. Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz assim, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É muito importante renovarmos a nossa mente para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus, Ele não tem várias vontades. Ah, olha, ora aí. De repente você entra na vontade boa. Você não é agradável.
Você não é perfeita. Não, amados, Deus não é assim. Deus, ele não muda. Não faz acepção de pessoas. Deus, ele é único. Ele não vai mudar no pensamento dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se você está na vontade dele, então está sendo bom, perfeito e agradável. Não existe essa uma vontade mais ou menos, porque Deus não é mais ou menos. Deus não faz coisa meia boca. Se o negócio está ruim, não venha dizer, porque eu devo estar na vontade permissiva de Deus. A única pessoa que está permitindo algo ruim na sua vida é você mesmo. Porque de Deus, ele diz, renove sua mente. Renove sua mente e você vai andar numa vontade boa, perfeita e agradável. Você vai andar no local onde todas as coisas acontecem na sua vida. Renove sua mente. E Josué, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: se você ouvir essas palavras, e se você meditar nela dia e noite, se você inclinar o seu ouvido, se você parar para pensar na palavra do Senhor, dia e noite, então você vai prosperar os seus caminhos. E tudo o que você fizer, você vai ser bem-sucedido. Quando ouvimos a palavra de Deus, quando colocamos ela em prática, não é para Deus, é para nós mesmos. A necessidade de renovarmos a nossa mente não é para Deus, é para nós mesmos, para que possamos experimentar qual seja a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E aí a paz que excede todo o entendimento começa a guardar a nossa mente. E você tem tanta convicção de que as coisas vão acontecer, que você está todo o tempo alegre. Porque você renovou a sua mente com a palavra. O seu espírito está pronto, amplamente abençoado. Efésios 1, versículo 3 diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. O pacote já está prontinho, bonitinho e completo. Agora eu preciso simplesmente meditar na palavra para saber como eu vou extrair esses benefícios para a minha vida natural. Como eu vou desfrutar daquilo que eu já sou em Cristo, daquilo que eu já tenho em Cristo, daquilo que eu já posso em Cristo. E ele diz, a própria Bíblia responde, renovando a nossa mente. Mantendo a palavra perto, meu amado, se você precisa pagar uma conta e você não tem como pagar, pegue a sua Bíblia e não desgruda dela para nada. Medita na palavra dia e noite, medita na palavra dia e noite. Desliga a sua TV, desliga o seu computador, diga para a mamãe e para o papai, esse final de semana eu não vou almoçar não, eu não vou jantar não, porque eu preciso praticar, eu preciso aprender o manual, eu preciso fazer essa palavra funcionar na minha vida. Está na hora de deixarmos as coisas, amados. E nos apegarmos a essa palavra para transformar a nossa vida natural no espelho, no modelo que Deus preparou para as nossas vidas. Deus, ele já fez tudo e entregou o pacote, mas a gente precisa desembrulhar. E para desembrulhar é meditando na palavra, é descobrindo, eita pai, está escrito aqui que eu devo andar em saúde? O quê? Verdadeiramente Jesus levou sobre si as minhas enfermidades. Ele acredita na palavra. Quando um sintoma chega na minha vida, eu sempre declaro, pai, eu acredito na tua palavra. Você disse que Jesus levou, então eu acredito nisso. Verdadeiramente ele levou. É de verdade. E quando falamos isso, sabe que vamos acabar acreditando? Vamos acabar acreditando porque a fé ela vem pelo ouvir. Quando você fala a palavra, você ouve e você vai começar a acreditar. É mesmo, eu sou suprido. Que conversa! Vão demitir quantas pessoas na empresa? Não, mas eu vou ser preservado. Porque preservação faz parte da salvação. Então o meu emprego vai ser preservado. Vamos crescendo, amados. Então sabemos que no nosso espírito está tudo pronto, né? Contas pagas, dinheiro sobrando. A nossa alma precisamos alinhar à palavra de Deus.
Agora sabe que o nosso corpo precisa fazer alguma coisa nessa história também? Vamos abrir em Malaquias. Eita, Pai, você é bom. Malaquias, capítulo 3. Aleluias. Aleluias. Você é bom. Sua palavra é fiel e verdadeira. Se a colocarmos em prática, colheremos os resultados que ela diz que colheremos. Sempre vai ser assim. Se colocarmos a palavra em prática, ela vai funcionar. Versículo 8, capítulo 3, versículo 8. Quem achou, diga: eu sou um dizimista fiel e um ofertante generoso. Aleluias. Pode o homem roubar a Deus? Vocês, porém, têm me roubado. O que o Senhor quer dizer com isso? Quando foi que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Por isso sois amaldiçoados. Toda a nação está me roubando. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para que haja alimento suficiente em minha casa. E ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E eu abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção tão grande, que não terão lugar onde guardá-la. Suas colheitas serão formidáveis, porque eu a protegerei de bichos e de pragas. As uvas não murcharão antes de amadurecer, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são abençoados, porque a terra vibrará de alegria. E estas são as promessas do Senhor dos Exércitos. Sabe, amados, tem muito desequilíbrio em relação a dízimo. Porque muitas pessoas, elas entregam o dízimo com medo de Deus, porque Deus vai me amaldiçoar se eu não entregar o dízimo. Mas sabe que não é isso que a palavra diz. Mas também, se eu não entregar, não está tudo bem, não. Porque, não, agora eu sou da fé. Eu sou livre, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Para os que estão em Cristo. Estão em Cristo. A Bíblia diz: com maldição sois amaldiçoados. Quando eu não entrego o meu dízimo, amados, eu estou dizendo para o Pai: eu não acredito em você. Você diz que supriria cada uma das minhas necessidades, mas eu não acredito em você. Se eu entregar, vai faltar. Então eu estou me associando com quem? Com a incredulidade, com a infidelidade e com a maldição. Com maldição sois amaldiçoados. Eu estou dizendo: você mentiu, Pai. Você disse que supriria, mas se eu entregar, vai fazer falta. E aí eu não entrego. E eu estou em incredulidade. E porque eu estou em incredulidade, eu estou em pecado. E porque eu estou em pecado, eu vou colher daquilo que eu tenho plantado. Porque Gálatas 6 diz o seguinte: de Deus não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba. Tudo o que o homem plantar, isso também colherá. Se eu planto incredulidade, se eu planto maldição, se eu planto infidelidade, eu vou colher. De quem? De Deus, não. Eu mesma, de mim mesma. Porque eu estou dizendo: você não é poderoso. Eu vou ficar com essa parte. E ele diz: se você entregar, você vai ser aumentado. E eu digo: isso não é verdade, você mentiu. E eu não entrego. Então o meu corpo, amados, precisa fazer algo para eu crescer financeiramente. E a primeira coisa é entregar os meus dízimos e as minhas ofertas. E em entendimento da palavra, em fé, em confiança, dizendo: Pai, presta atenção. Eu recebo R$100 e
estou devendo 110. Presta atenção, Pai. Mas eu peguei os meus 10 e eu estou entregando, porque eu sei que você vai suprir cada uma das minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glórias. Eu vou pagar e vai sobrar, não vai faltar na minha vida. Amados, muitas vezes temos medo de ser fiéis ao Senhor e queremos ser abençoados. Preste atenção. Você comprou uma casa e aí você vai vender para você comprar um outro imóvel. Sabe que tem pessoas que elas não entregam o dízimo. Digam assim, sério? Sério, amados? Tem pessoas. Aí você diz, não, mas assim, já era algo que eu tinha, de repente eu recebi. Amados, envolvam o Senhor nas suas finanças, que você vai ter Ele envolvido na hora da sua colheita. Envolve Ele na sua plantação e Ele vai estar envolvido na sua colheita. Sabe o que vai acontecer? Você vendeu a sua casa por 100 mil, você entregou o seu dízimo e a casa que você está de olho é mais cara. Sabe que você vai comprar e vai sobrar e não vai faltar. Porque Ele vai te dar sabedoria e vai te conduzir a negócios especiais, encontros divinos. Não tenha medo de envolver o Senhor nas suas finanças em nada. Porque quando envolvemos Ele, estamos em fé. E quando estamos em fé, é quando as coisas acontecem. É maravilhoso entendermos isso. Não vai faltar. Não vai faltar. Um crente que não entrega os seus dízimos é um crente que não está entendendo, não está crendo na palavra de Deus. E aí cai naquilo que eu falei no início. Não está praticando a palavra de Deus, então está vivendo em esperança. Até crê que Deus é poderoso para suprir, mas nada acontece na minha vida. Nada acontece na minha vida. Outros acreditam o seguinte, não, dízimo era só na antiga aliança. Na nova aliança, não, eu não preciso mais entregar o meu dízimo. Isso aí era coisa da velha aliança. Gênesis capítulo 14, versículo 20, você não precisa ler, mas se você pode, anote, amados, e medite nisso na sua casa. Diz o seguinte, que Abrão, quando encontrou Melquisedeque trouxe para ele pão e vinho. E Abrão reconheceu a presença de Deus. E ele, o que ele fez? De tudo o que ele tinha, ele entregou o dízimo. Melquisedeque não pediu nada a ele, mas ele entregou, porque reconhecendo a presença de Deus, reconhecendo a aliança, porque ele trouxe pão e vinho, ele estava reconhecendo que Deus estava envolvido no negócio. E Abraão disse o quê? Deus está envolvido nisso aqui, peraí, deixa eu pegar meus dízimos, eu não posso ficar de fora disso não. E ele entregou. Jacó, Gênesis 28, 27. Quando decidiu corrigir a vida dele, ele disse, Pai, Deus, certamente, de tudo que você me der, eu vou entregar os dízimos. De tudo que você me der, eu vou entregar os dízimos. Você reconhece que foi o Senhor que te deu o carro? Foi o Senhor que te deu a casa? Entregue, amados. Você reconhece que foi Ele que te deu esse emprego? Entregue seus dízimos. De tudo que você me der, eu vou entregar o meu dízimo. Eu vou dar a você. Vamos abrir em Levítico. Eu quero que fique muito claro isso na nossa mente. Levíticos, capítulo 27. Está entre Gênesis e Apocalipse. Ficou fácil, né? Quem achou, diga, eu conheço a minha Bíblia. Aleluia. 27, versículo 30. Pai, você é tão bom, Pai. Reconhecemos o Senhor nas nossas finanças. Reconhecemos o Senhor nas nossas finanças. A nossa vida financeira não vai ser mais a mesma, amados, a partir de hoje.
Não vai ser mais a mesma. Versículo 30 diz assim, 27, 30. Todos os dízimos dos produtos da terra são do Senhor. Quer cereais, quer carro, quer casa, quer apartamento. Essa é a parte santa, será ao Senhor. E o 34 diz o seguinte: o Senhor deu esses mandamentos a Moisés no Monte Sinai para o povo de Israel. Agora vai para Deuteronômio, capítulo 14. Então foi a lei mosaica. Deus deu para Moisés essa determinação. Capítulo 14. Versículo 22. Aleluias. Diz, capítulo 14, versículo 22 de Deuteronômio diz: deem o dízimo de todas as colheitas que produzirem anualmente. Levem os dízimos para comer na presença do Senhor, no lugar onde Ele escolher para a sua habitação. Comam dos dízimos, dos cereais, do vinho, do azeite, de todas as coisas. A finalidade dos dízimos é para ensinar a vocês a temerem ao Senhor, seu Deus, todos os dias. A finalidade dos dízimos é para nos ensinar a confiar no Senhor, a dependermos do Senhor, a esperarmos pelo Senhor. Essa é a finalidade. Eu entrego o meu dízimo crendo que Ele é poderoso para suprir cada uma das minhas necessidades. Agora vamos no Novo Testamento para que isso fique muito certo na nossa vida, de que não foi abolido não. Mateus, capítulo 5. Aleluias, Deus é bom. Ele está nos ensinando, amados. É com amor que o Senhor está nos ensinando. Se você não está entregando o seu dízimo, se você não está sendo fiel, amados, fique tranquilo. A partir de agora, corrige a tua vida. Mas o Senhor está com o amor dele nos ensinando a sermos aumentados. Aleluias. Capítulo 5, versículo 17, diz assim: não entendam de modo errado a razão da minha vinda. Isso era Jesus falando. Não vim para abolir a lei de Moisés e as advertências dos profetas. Eu vim para cumprir a lei. E afirmo a vocês que enquanto existirem céus e terras, a menor letra ou o menor traço da lei continuará de pé até que o seu objetivo seja alcançado. E assim, se alguém quebrar o menor do mandamento ou ensinar outros a fazê-lo também, será o menor no reino de Deus. Eita, Pai, você está nos ensinando. Vire suas páginas aí, no capítulo 27. Aleluias. Capítulo 23 de Mateus. 23. Mateus, capítulo 23. Diga: o Senhor é bom. Aleluias, aleluias. 23. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócrita, vocês dão o dízimo até da folha de hortelã, da erva doce e do cominho, mas se esquecem das outras coisas importantes: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem dar os dízimos, mas não devem deixar de fazer as coisas importantes. Percebe que Jesus não disse: olha, vocês não vão mais. Ele estava falando para um povo que entendia de dízimo, que entendia de entregar as suas ofertas. Os judeus, eles são extremamente zelosos em entregar os dízimos deles. Eles entregam de tudo o que eles recebem. E Jesus estava dizendo: eu sei que vocês entregam,
mas também devem fazer as outras coisas. Ele não disse, não, agora não precisa mais. Ele disse, precisa dar. Precisa entregar o seu dízimo. E precisa praticar toda a palavra. E sabe, amados, quando nós entregamos os nossos dízimos e quando nós entregamos as nossas ofertas, coisas acontecem na nossa vida. A primeira coisa que Deus promete, lá em Malaquias, vamos voltar para Malaquias, capítulo 3. Aleluias. Aleluias. Oh, Pai, você é bom. Versículo 10, ele diz assim, tragam todos os dízimos ao depósito do templo, para haver alimento suficiente na minha casa. E ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e eu abrirei as janelas do céu, e derramarei tal bênção, que vocês não vão ter lugar onde guardar. A primeira coisa, amados, é que tem que entregamos os nossos dízimos na igreja, e o que acontece? Estamos permitindo que a palavra seja pregada, que as pessoas sejam alcançadas, que as pessoas sejam abençoadas. Deus diz que se eu trouxer os meus dízimos, o evangelho continuará sendo pregado. E através da minha vida e da sua vida, amados. Somos fiéis ao Senhor e estamos permitindo que outras pessoas sejam alcançadas pela pregação da palavra. E ele diz que quando eu fizer isso, eu vou ser abençoado, de maneira que eu não vou ter onde guardar. Eu vou ser aumentado, porque eu estou promovendo o crescimento do reino de Deus. O segundo ponto onde nós somos abençoados, o seu trabalho. Ele diz o seguinte, que o fruto da sua vide não vai ser estéril. Você é empresário, você sabe o que é isso. Você trabalhar um dia inteiro e não vender nada. Você bater de porta em porta atrás de um contrato e não fechar nenhum contrato. Mas a Bíblia diz que para os dizimistas não vai ser assim. Vamos ser os primeiros a comer. Eu não vou trabalhar um dia inteiro e não vou ver resultado no meu trabalho. Eu não vou ser honrado, eu trabalho, me empenho, ninguém me enxerga. Não, amados, porque olha, não é porque eu dou o meu dízimo que eu vou ser bem-sucedido. Mas é porque eu entendo que Deus é poderoso para suprir as minhas necessidades. Eu estou desenvolvendo a minha vida espiritual com Ele. Então eu entrego o dízimo em confiança, é que eu vou ser abençoado. Não é por causa do dinheiro, é por causa do entendimento. Quando eu entendo que se eu for fiel ao Senhor, eu vou estar em confiança, eu vou estar crendo nele, então eu entrego. E quando eu entrego, ele diz, você está confiando em mim, pronto. Então eu saio para trabalhar alegre. Chego num local e as pessoas dizem, ninguém está vendendo nada, querido. Olha aqui, eu não sei você. Eu não sei você, mas a palavra me garante que eu vou ter resultado no meu trabalho. Eu não sei como você, mas ninguém está vendendo. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, mas na minha vida não vai haver dia onde eu vou trabalhar e não vou colher o resultado no final. Os melhores clientes estão me procurando. Pessoas ricas. A Bíblia fala de transferência de riqueza. A Bíblia fala de ímpios plantando e o justo colhendo. Como? Não é, me dá tudo. Não, amados, é assim, olha. O camarada cheio do dinheiro é ímpio. Ele vai comprar na sua empresa, que é crente. Ele vai gastar todo o dinheiro que ele está juntando na roupa que você vende, no bombom que você vende, naquilo que você produz. Ele vai gastar com você. Os melhores contratos é para você. Porque temos uma aliança, estamos confiando no Senhor. É fantástico isso, amados. Teremos um trabalho abençoado. E vai chegar um ponto onde as pessoas elas vão olhar e vão dizer, você é diferente.
As pessoas estão elogiando você, estão vendo seu crescimento, estão vendo como você está sendo aumentado, estão vendo como você tem roupa, sapato, como você é suprido, como você é saudável, ou você é aquele que chega, ai gente, ai você já sabe, né? Julho é o mês da renite, da sinusite, da não sei o que rite. A gente chega no trabalho doente, ou a gente chega no trabalho reinando em vida. Ei! Temos que chegar com toda a ousadia, temos que resplandecer a luz de Deus na nossa vida, declarando as verdades da palavra. Eu sou aquele para quem as portas se abrem. 10 lojas, 1000 lojas podem fechar de um lado, 10.000 fechar do outro, mas a minha não vai ser atingida. 1000 pessoas podem ser mandadas embora de um lado, 10.000 do outro, mas eu não vou ser atingido. 1000 pessoas podem ter prejuízo, tendo cheques devolvidos, isso, aquilo, mas eu não vou ser atingido. Eles estão comprando e eles vão pagar. Porque eu não vou ter perdas e eu não vou ter prejuízo. Porque a Bíblia me garante que se eu for dizimista, eu estou entendendo o propósito, a confiança em Deus, e eu vou ter resultados. Deus não está interessado no nosso dinheiro, amados, Ele está interessado na nossa fidelidade. Quando entregamos os nossos dízimos, simplesmente estamos dizendo, eu confio em você. Você é um melhor administrador das minhas finanças do que eu mesmo. Você está se associando com Deus. Jacó disse, de tudo que você me der, eu vou entregar o dízimo. Eu gosto muito desse exemplo. Entramos nessa sociedade da seguinte maneira. Deus, Ele disse, eu quero um sócio. E eu disse, Senhor, eis-me aqui, mas assim, eu não tenho dinheiro. E Ele diz, não, vamos fazer o seguinte. Eu te dou o dinheiro e você entra na sociedade. Eu não tinha nada. Precisava entrar nessa sociedade para receber alguma coisa. E Ele diz, eu te dou. E eu te dou 100%. Você me devolve 10%. Como é, Pai? Você vai me dar 100% e eu só vou te devolver 10%. Essa é uma sociedade boa demais. Eu não tinha nada. Ele me deu primeiro. E só me pede 10%. Ele está interessado no meu coração, amados. Ele deseja tanto nos abençoar. Ele deseja tanto nos aumentar. Que Ele desenvolveu um mecanismo para que possamos desfrutar daquilo que já somos. E um deles, amados, é entregar os nossos dízimos. A segunda maneira é quando eu entrego ofertas de gratidão. Vamos para 1 Coríntios. Fora os meus dízimos. A segunda maneira para ser aumentado financeiramente. Fique tranquilo, são 38 maneiras. Até 2 da manhã, porque a gente aprendeu que a gente precisa meditar muito na palavra. Na meia, amados. Ninguém vai ter um compromisso não, né? Daqui a pouco. 1 Coríntios, capítulo 16. Aleluia! Você é bom, Pai. Amados, quando reconhecemos o Senhor na nossa vida, é algo fantástico demais. Quem achou, diga, eu tenho contas pagas e dinheiro sobrando. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 diz: agora darei instruções com respeito ao dinheiro que vocês estão coletando para enviar aos santos de Jerusalém. Essas instruções são as mesmas que eu dei à igreja da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês deve separar a quantia de acordo com o seu ganho. Não esperem até que eu chegue aí para coletar tudo. Quando eu for, enviarei a Jerusalém essa oferta de amor, junto com uma carta. Ofertas voluntárias, ofertas de amor.
entendendo que o evangelho precisa ser propagado. Eu entrego o meu dízimo em fidelidade ao Senhor. Eu entrego as minhas ofertas voluntárias para que haja um crescimento, uma expansão do reino de Deus. Ofertas de amor. Em Lucas 6:38 diz assim, olha, dai e dar-se-vos-ão. Boa medida, recalcada, sacudida, generosamente vos darão. Porque com a mesma medida que eu medi, eu também vou ser medido. Preste atenção no que esse versículo diz. Ele diz o seguinte, que com a mesma medida que eu medir, eu vou ser medido. Mas ele não diz que eu dei. Ele diz, olha, se você der uma medida recalcada, sacudida, transbordante, você vai receber de volta. Ele diz o seguinte, se você tiver um coração totalmente aberto ao Senhor, desprendido de valores, ao ponto de entregar o seu melhor, ao ponto de dar aquilo que de fato lhe custa alguma coisa, você vai receber uma boa medida, recalcada, sacudida, generosa. A intenção do coração faz a diferença. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. E aí muitos dizem, amados, Deus não está interessado na quantia que você está dando. E Ele está sim interessado. Ele está. Porque a quantia que você está dando está falando a seu respeito. Se você dá R$2, mas de fato e de verdade esse é o seu melhor, então você está entregando uma oferta e você vai receber uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Se você entrega R$100, mas você tem condições de entregar 1.000, não está correto diante do Senhor. Segundo propôs no seu coração. Por isso precisamos alinhar a nossa alma à palavra. Precisamos nos tornar generosos. Porque Deus não está interessado em troco de pão. Mas Ele está interessado num fruto que aumente o seu crédito. Em um fruto que aumente o seu crédito. Em uma oferta que fala, Pai, eu estou completamente envolvido com você. Eu estou completamente disponível. Às vezes ficamos esperando, amados. Olha como é interessante. Se hoje fosse feito um apelo aqui, e eu dissesse assim, amados, olha, eu quero saber tantas pessoas que podem dar X, e tantas que podem dar X mais Y, e X mais Y ao quadrado. Eu acredito que alguns se manifestariam e entregariam. E eu pergunto, por que não fez isso na hora da oferta? Por que não entregamos X ou X mais Y? Mas muitas vezes queremos dizer, ei pastor, eu posso. Amados, se podemos, vamos entregar. Porque boa medida, recalcada, sacudida, generosamente vai chegar nas nossas vidas. Porque Deus, entenda que em nada Ele quer diminuir a gente. Deus, Ele não quer... Não, peraí, você está ganhando muito? Passe para cá um pouco do que você está ganhando. Não é assim. Lembra daquilo que Jacó disse, de tudo que você me der eu vou entregar o dízimo. Lembra que ele disse que a finalidade do dízimo é para que a gente confie nele. Então, se eu estou ganhando muito, ele não está preocupado. Eita, não está dando certo não. Está vendo ali? Jesus, dá uma olhadinha ali. Olha, está vendo aquele servo bom e fiel prosperando? Vamos dar uma diminuída nele. Não, esse não é Deus. Mas Ele nos promete aumento, crescimento e avanço. Ele diz que com a mesma medida que eu medi, eu vou ser medida também. Se eu estou sendo generosa, eu vou receber de maneira generosa. Se eu estou sendo generosa, eu vou receber de maneira generosa. Deus não está interessado em troco de pão. Muitas vezes entregamos R$2 na igreja e gastamos 80 com pizza lá fora, depois do culto. Amados. Isso não é generosidade. Muitas vezes entregamos e pedimos o troco para o diácono. Dá R$2, pode me entregar um troco de R$1? Não entendemos
Porque olha, eu sempre costumo pensar nisso. Quanto eu estou disposta a gastar quando eu sair do culto? X, então a minha oferta não pode ser menos que isso. Porque Deus é mais importante do que o meu estômago. Porque Ele é aquele que vai suprir as necessidades do meu estômago. Ele é poderoso. Eu entendi isso, amados. Eu entendi isso. E muitas vezes, quando o diabo quer dizer, eu vou olhar ali na minha bolsa para tirar a oferta, ele diz, não, peraí, você já tirou. É? Não, se você tirar, você vai ficar sem. Eu só porque disse isso, pois então agora eu vou dar tudo? Porque eu não vou aceitar o meu corpo, a minha alma, dominarem a minha vida. Sempre vou ser generosa e tenho colhido resultados. Eu sempre disse, não vou à igreja sem ter uma oferta. Eu não faço isso. Não porque alguém vai ver e vai pensar, a esposa do pastor não entrega. Não, amados, não tem nada a ver com ninguém pensar. Tem a ver com o meu coração diante do Senhor. Ele me deu tudo. E em gratidão eu entrego. Sabe que lá em Atos estava acontecendo isso com a igreja. Quando a palavra começou a ser pregada, as pessoas estavam sendo livres, elas estavam sendo libertas da religiosidade, elas estavam sendo libertas de doenças, elas estavam sendo libertas de tudo aquilo que prendia a vida delas, que elas começaram a vender as propriedades e a entregar aos pés dos apóstolos. Porque elas estavam entendendo que a casa dela não valia nada se elas estivessem em prisões, se elas estivessem doentes, se elas estivessem morrendo, aquilo não servia para nada. Do que serve o seu carro, do que serve a sua casa, se o seu casamento está destruído, amados? Não serve nada. Quanto você pagaria pela saúde? Quanto você pagaria por um casamento restaurado? Quanto? R$2? 50 centavos? Amados, os adolescentes dessa igreja, eles são uns exemplos para os mais velhos. Como vocês são generosos. Como vocês estão entendendo a vida de Deus em vocês. Eles têm semeado que às vezes eu paro e penso, meu Deus, os pais vão pegar eles. Amados, os adolescentes entregam celular, entregam relógio, entregam sapato. Sabe que eu não tenho visto muitos adultos fazendo isso? E eu quero dizer para vocês, adolescentes, vocês trouxeram rema para 16 anos. Isso é colheita. Amados. Porque eu tenho visto adolescentes tão generosos que vocês mudaram o coração do pastor Bud. O Senhor falou ao coração dele, sabe por quê? Porque as ofertas de vocês chegaram diante do trono do Senhor. Eu dei um celular e eu não recebi outro. Você recebeu um rema com 16 anos. Isso vai trazer muito mais coisas. Isso vai trazer muito mais benefícios. Amados, quando somos generosos com o Senhor, mudamos as regras. Leis podem ser mudadas ao seu favor. Porque Paulo disse, olha, o que eu busco é um fruto que aumente o seu crédito. E o crédito desses adolescentes tem sido aumentado diante do Senhor. Porque tem vários e vários anos que a liderança do Rema aqui conversa com o pastor Bud. Pastor Bud, vamos mudar. E eu entendo a preocupação e o zelo dele, porque ele quer que de fato, de verdade, sejam para as pessoas pegarem firmes. Mas sabe que eu tenho visto pessoas desistindo do Rema com tanta facilidade, e não vai ser assim na vida de vocês. Vocês vão começar e vocês vão completar.
Porque a fé precisa ter uma ação completa. Vocês vão começar e vocês vão terminar o rema. As nossas ofertas voluntárias, elas falam muito diante do Senhor. Eita, Pai, você é bom. Agora, sabe, amados, que existe um rompimento financeiro. Quando eu entrego meu dízimo, eu estou confiando no Senhor e estou sendo abençoado. Eu vou tendo a minha vida toda alinhada à palavra. Eu vou colhendo benefícios. Eu vou sendo aumentado gradativamente. Eu vou crescendo de glória em glória. Quando eu entrego as minhas ofertas, o meu crédito vai sendo aumentado. Eu vou sendo aumentado. Eu vou crescendo. Eu vou avançando. Mas eu quero dizer algo para vocês. A palavra nos afirma a respeito de rompimento financeiro. Fernanda, o que é um rompimento financeiro? Diga milagres. Milagres. E eu quero ensinar essa noite como vivermos milagres financeiros. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 6. Ah, Pai, você é tão bom. Você é tão bom, Pai. Quem achou, espere por mim. Ah, eu posso falar aquilo assim? É porque a Bíblia é nova. Né? Todo mundo que não acha o versículo diz, não é porque essa Bíblia é nova. Aleluia! Deus é bom! Capítulo 6, versículo 6 diz assim: aqueles que aprendem a palavra de Deus devem repartir todas as suas coisas boas com os seus instrutores. Quando você ouve a palavra, quando você é abençoado, quando entendemos isso e semeamos na vida de homens de Deus, na vida de pessoas que estão pregando a palavra, temos rompimento financeiro. Pedro, semeou um barco para Jesus. Ele emprestou, ele abençoou Jesus com o barco dele para Jesus pregar. E ele viveu milagres. Porque quando entendemos, você tem sido aumentado, você tem crescido, a Bíblia diz, torne participante. Amados, pensa como eu falo com tranquilidade. Porque tem pessoas que elas têm, eu não vou falar porque vão achar que o dinheiro é para mim. Não, é um fruto que aumente o seu crédito. Eu digo como Paulo, olha, eu tenho tido minhas contas pagas. O Senhor é aquele que supre cada uma das minhas necessidades. Agora, quando estamos ensinando a palavra, não vou me acovardar, porque um ou outro vai pensar isso ou aquilo. Eu não estou nem aí para quem vai pensar. Eu vou ensinar a palavra de Deus. E se você quiser, vai viver rompimento, vai viver milagres. Eu vou ensinar que devemos entregar os nossos dízimos, porque vamos ser abençoados. Eu vou ensinar que devemos entregar as nossas ofertas, porque vamos ser aumentados. Está na hora dos crentes pararem de ter medo de ouvirem falar a respeito de dinheiro. Porque se eu não posso nem ouvir falar de dinheiro, como eu vou receber dinheiro? Se eu não quero ouvir, também não vou receber, amados. O pastor está roubando. Então roube você a Deus e não entregue. Se o pastor vai roubar, não, o pastor está roubando disso, então eu vou roubar também? Não vou entregar de Deus, a parte de Deus? Eu tenho toda a liberdade no Espírito para falar. Tenho praticado, tenho vivido, tenho tido benefícios com isso. E falo com toda a ousadia. Estamos aqui porque semeamos com força na igreja de Taguatinga. E temos colhido isso aqui. Colhemos um milagre. Vamos pagar 50% do valor proposto para o aluguel. Por quê? Porque isso é colheita. Vamos para lá e vamos ser aumentados. Vamos crescer mais e mais. Não tenho problema em falar a respeito de finanças, porque não tenho problema de receber do Senhor nada. Eu quero ser aumentada, então eu falo mesmo.
Na hora de dízimos e ofertas, precisa falar bem baixinho, senão vai magoar as pessoas. Elas não querem ouvir falar a respeito de dinheiro. Elas não querem ouvir porque elas se magoam, se chateiam. Sabe, amados, eu gosto muito do estilo do Verbo da Vida. Porque ninguém aqui sabe quantos e quem são os dizimistas. É muita segurança para o pastor. Você tem que aprender a ser fiel ao Senhor escondidinho. Quando a salva passa, é você e o Senhor. Se alguém vier dizer assim, mas fulano tem privilégio porque tem isso, tem aquilo. Amados, a gente nem sabe se é dizimista ou não é. Graças a Deus eu não quero nem saber. Quanto que é o seu dízimo? Eu não quero nem saber. Agora eu quero um fruto que aumente o seu crédito. Eu ensino a palavra para que você entregue seu dízimo e para que você aumente. Eu sei de pessoas que nem são crentes, mas entendem isso e são dizimistas. Entreguem seus dízimos. Entreguem suas ofertas. Semeie na vida dos ministros. Vamos abrir em 2 Reis. Pai, você é muito bom. Você é um Deus de aumento. Você é um Deus de crescimento. Aleluias. 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 Capítulo 4. Versículo 8. Quem achou, diga: eu sou um dizimista fiel e um ofertante generoso. Certa vez, Eliseu passou por Sunem, onde uma mulher rica e de boa posição na cidade o convidou para almoçar em sua casa. Depois disso, todas as vezes que Eliseu passava por lá, ele parava para comer ali. Um dia, essa mulher sunamita disse ao marido: sabe de uma coisa? Estou certa de que esse homem vem aqui em casa de tempo em tempo e que ele é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto para ele lá em cima no terraço. Olha, na cobertura. Colocaremos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, quando ele passar por aqui, poderá ocupar esse quarto. E assim fizeram. Um dia, Eliseu chegou e subiu ao quarto para descansar. Então chamou o seu servo Geazi e disse: Geazi, chame a sunamita. E ele a chamou. E quando ela chegou, ele pediu que o servo Geazi dissesse a ela: somos gratos por toda a sua bondade. O que podemos fazer em sinal da nossa gratidão? Se precisar de algum favor do rei ou do comando de um exército, pode nos procurar, que intercederemos ao seu favor. Mas a mulher respondeu: Senhor, eu tenho tudo o que eu preciso aqui, no meio do meu povo. O que podes fazer por ela, então? Perguntou a Geazi. E Geazi se lembrou: meu senhor, essa mulher não tem filhos. Ela começou a semear na vida desse homem de Deus. Ela tinha dinheiro. Ela tinha tudo aquilo que ela precisava, aparentemente. Mas tinha coisa que só ela sabia. Talvez ela dissesse para todo mundo: não, tudo bem, eu não tenho filho, está tudo tranquilo. Mas o Senhor conhecia aquele coração. E ele disse: semeou, tem que ter milagre. O dinheiro dela não podia pagar para ter um filho. Mas quando entendemos os princípios da palavra de Deus, temos milagre à nossa disposição. Ela semeou na vida dele e colheu filho. Que todo o dinheiro dela, se fosse pedido: olha, você dá todo o seu dinheiro pelo seu filho, ela ia dizer: certamente, eu quero muito ter um filho. Dinheiro eu consigo novamente. Agora eu quero ter um filho. Mas não podia pagar.
Mas o Senhor entregou para ela milagre. 1 Reis. Eita, Pai. Você é Deus de milagres. Milagres. Capítulo 17. Aleluia! Você é bom, Pai. Aleluias. Aleluias. Versículo 5. Diz assim: E ele obedeceu ao Senhor e ficou acampado junto ao córrego de Querite, e a leste de Jordão. E os corvos ali o alimentavam. 7. Mas depois de algum tempo, o córrego começou a secar, porque não caía chuva sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Vá morar na aldeia de Sarepta, perto da cidade de Sidom. Ali mora uma viúva que te dará alimento. Dei a ela minhas instruções. Elias foi para Sarepta, e quando chegou às portas da cidade, viu uma viúva apanhando uns gravetos. Ele a chamou e disse: Peço que me traga um copo d'água. Enquanto ela ia buscar água, ele chamou a mulher e disse: Traga-me também um bocado de pão. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o Deus, não tenho nenhum pedaço de pão em casa. Tenho somente um punhado de farinha que sobrou em um jarro e um pouco de azeite em uma botija. Eu estava escolhendo uns gravetos para levar para casa, preparar uma última refeição, e depois de comermos, eu e meu filho iremos esperar a morte. A situação dela estava complicada. Ao contrário daquela mulher ali, sunamita, que era rica, que tinha posses, essa daqui já estava assim, com a vida largada. Ela disse: Eu vou comer e agora só resta a morte. Não tem mais solução nenhuma para mim. Mas ela obedeceu à voz do Senhor através do profeta. E ele disse: Não tenha medo, vá para casa, faça o que eu te disse. Mas primeiramente, faça um pequeno pão para mim e traga para mim, e depois faça algo para você e seu filho, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a farinha do jarro não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. E a mulher fez conforme Elias disse, e ela e seu filho continuaram comendo daquele suprimento e de óleo enquanto foi preciso. Deus, Ele é poderoso para operar milagres nas nossas vidas. Mas precisamos obedecer à voz dEle. Quando semeamos na vida de um ministro de Deus, quando semeamos na vida de um homem de Deus, precisamos entender algo, amados. Não tem nada a ver com necessidade. E o Senhor te aumente mais e mais. Não tem nada a ver quanto que a pessoa precisa. Ah, mas olha aí, vestida desse jeito, precisa de alguma coisa. Não tem nada a ver com quem vamos abençoar. Tem a ver com quem precisa receber. Certa vez, uma pastora nos encontrou ali no Rema. Nós fomos assistir uma aula do nosso pastor. E ela entregou uma oferta. Ela entregou R$100 para o pastor Adriano. E ela veio falar comigo muito constrangida. Ela disse: irmã, eu estou muito constrangida em dar essa oferta a vocês. Porque é tudo que eu tenho. E eu falei para o Senhor: Pai, olha o carro dele, eu estou a pé. E o Senhor disse: dê a ele. E ela foi embora simplesmente com o dinheiro da passagem. E ela, muito constrangida, ela disse: olha, eu sei que vocês não precisam. Eu falei: amada, se Deus está mandando você dar, então coisas vão acontecer. E ela entregou, extremamente constrangida.
Alguns dias depois ela me ligou. E ela disse: Fernanda, meu Deus, como vocês são uma terra fértil. Ela disse, 2 ou 3 dias depois, uma pessoa me ligou e disse: pastora, eu tenho R$900 e eu quero dar à senhora. Não tem nada a ver com necessidade, porque na percepção dela, nós não precisávamos. Mas Deus não estava interessado, não era só na gente, estava interessado em suprir as necessidades dela. Era ela quem estava precisando de dinheiro. E quando ela entregou, ela recebeu. Não entregamos. Ai, não, olha o sapato. Olha, não, então não precisa amar. Se Deus mandou você dar, diga: olha, irmã, eu não quero nem saber. Eu não quero saber se você não quer, se você não gosta, se não é do seu jeito. Eu quero dar, porque eu preciso dar. Deus falou para eu dar. Então Ele tem milagres para se manifestar na minha vida. Paulo disse: não que eu precise de alguma coisa, mas o que eu busco é um fruto que aumente o seu crédito. Ele estava dizendo: é vocês, igrejas, que precisam semear na minha vida, porque enquanto eu estou pregando a palavra, ainda que eu esteja preso, vocês estão sendo aumentados. E se você for estudar a história dessas igrejas, por onde Paulo passou, elas tiveram aumento, elas tiveram crescimento. Não tem nada a ver com necessidade, amados. Não tem nada a ver com necessidade. Quando eu entrego, não é para abençoar a pessoa. Entenda, Fernanda, não é para abençoar. Entenda, amados. Você está abençoando quando você entrega. Mas você não entregou para abençoar. Você entregou para obedecer ao Senhor. Ele disse para você dar. E você deu. Cobre dele. Porque talvez eu dou o meu carro para o pastor Adriano. E eu digo: ei, pastor, aquela igreja lá próxima que vai abrir, lembra o carro que eu dei? Ei, quem mandou você dar, irmão? Deus. Cobre dele. Quem mandou você parar de trabalhar, irmão? Deus. Cobre dele. Quem disse para você ir ou para você ficar? Cobre dele. Não espere dos homens, porque quando eu dei, o propósito era para que eu fosse abençoado, para que eu obedecesse a Deus. Eu simplesmente disse: pai, eu entendi. Eu entendi. Então eu vou entregar. Quando o Senhor fala para eu dar algo a alguém, eu sou rápida em dar. Porque certamente o Senhor vai querer me aumentar. E eu não posso perder essa oportunidade de ser aumentada pelo Senhor. Ei! Eu vou dizer algo para vocês. Nós vamos mudar de prédio. E se eu fosse você, eu seria o primeiro a dizer: pai, eu não posso ficar de fora disso não. Eu não posso ficar de fora disso não. Eu preciso abençoar esse negócio aí de alguma maneira. Eu não posso ficar de fora não. Porque olha como é engraçado. A viúva não tinha nada. Eu não tenho nada. Eu tenho um pãozinho, um pouquinho de farinha, um óleozinho. E o profeta chegou e disse: ô, minha linda, fique tranquila. Deus não está interessado no que você tem. Eu vim aqui para te abençoar. Só tem um negocinho. Sem oferta, sem milagre. Simples assim. Sem oferta, sem milagres. Fernanda, você está fazendo teologia da prosperidade? Não, estou dizendo que a palavra está afirmando. Ela disse: eu não tenho nada. Não, fique tranquila, amada. Sem oferta, sem milagre. Vá lá, pegue a única coisa que você tem. Traga primeiro para mim.
E eu vou mostrar para você como Deus é poderoso para abrir as janelas dos céus e derramar bênção que você não vai ter onde guardar. E ela obedeceu à voz do Senhor. E ela entregou o que era tudo para ela. E não faltou nada. Jesus estava lá, na frente do gasofilácio, observando como as pessoas entregavam as ofertas. O pastor nem fica na frente do gasofilácio. Estava lá observando como as pessoas entregavam as ofertas. E chegou uma viúva e entregou tudo o que ela tinha. Ei, tudo o que ela tinha. Foi tudo. Não troco, não só alguma coisa. Ela entregou tudo o que ela tinha. Para o sustento dela. E a vida dela ficou muito boa depois daquilo. Ela provou de milagres, certamente. Porque depois disso, os apóstolos, muito cuidadosos, passaram a sustentar as viúvas. E certamente ela estava envolvida na colheita generosa pelas ofertas dela. Quando temos uma oportunidade, amados, precisamos dizer: Pai, o que eu vou dar? Pai, o que eu vou fazer? Me diga, Pai. Me diga como que vai ser. Mas eu não posso ficar de fora, porque eu preciso do fruto que aumente o meu crédito. Eu preciso fazer alguma coisa para estar envolvido nisso. Empresários, quer colher na sua empresa? Não venha procurar o pastor Adriano. Procure Bandeira e Radamés, que são os tesoureiros da igreja. Se associe com o Senhor no tocante a dar e receber. Porque é engraçado, amados, que às vezes entregamos com facilidade R$10. Ai, meu dízimo, eita pai, meu dízimo, R$10. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu. Nós tínhamos uma empresa e na hora de dar 15 mil de dízimo, eu disse: peraí, quase que a gente... Que conversa, vamos ser fiéis. Quanto que você quer dar de dízimo? Você vai ser fiel ao Senhor, amados? E entregar 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil? É fácil entregarmos R$50, R$60. Envolva Deus nas suas finanças, empresários. Entregue do ganho da sua empresa. Porque se você quer envolver Deus nos resultados, envolva Ele no negócio também. Porque assim, Pai, na hora de dar a você, eu não quero você envolvido não, presta atenção, aqui não. Mas na hora de receber eu quero. Não, amados, se não tem plantação, não vai ter colheita. Se você tem uma chamada no ministério, se você tem convicção, eu quero dizer para você, comece a semear. Comece a semear, porque você vai precisar de colheita. E na hora da colheita tem que ter plantação, porque se você não plantou, não vai colher. Missionários tem que ser os primeiros a serem dizimistas fiéis, ofertantes generosos, porque quando você estiver em outro país, você vai precisar achar pessoas generosas para suprir a sua necessidade. Mas se você não tiver plantação, amados, nem espere na sua sala, porque não vai chegar não. Plante e você vai colher. Plante e você vai colher. Amém, amados? Vamos ser fiéis ao Senhor. Confessando a cada dia: Pai, olha, eu errei, eu não entreguei o meu dízimo, porque eu estava em incredulidade. E o dízimo nós entregamos do bruto que nós recebemos. Não se desconta: ah, mas eu vou descontar aqui o INSS. O INSS não é um benefício para a sua vida, não? Seus vales transportes, tudo que você recebe, isso não é benefício na sua vida, não? Ah, mas ele desconta do seguro de saúde, plano de saúde, então eu vou descontar também.
Não é um benefício. Entregue, amados. Na hora de entregar ao Senhor, não tenha reservas. Porque se você não tiver reservas na hora de entregar, Ele não vai ter reservas com você na hora de você colher, amados. Com toda a ousadia você vai poder dizer: Satanás, tire suas patas imundas da minha finança, das minhas finanças, porque eu sou um dizimista fiel, eu sou um ofertante generoso, eu não vou aceitar você travar os meus negócios, eu não vou aceitar você travar o meu dia, eu não vou aceitar contas atrasadas na minha vida, não. Para de reter o que é meu. Porque hoje somos nós que repreendemos o devorador, que repreendemos as pragas, que repreendemos as obras do diabo. Hoje somos nós, porque já recebemos a autoridade de Deus para isso. Então hoje depende da gente. Se Ele está botando as patas imundas nas suas finanças e você tem sido dizimista, não vá chorar pitangas para o Senhor e dizer: Pai, eu sou dizimista. Você não vê quanto que eu entrego? Diga a Satanás, que é aquele que está retendo: tire suas patas imundas das minhas finanças, porque eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou ser aumentado. Somos a igreja triunfante. Você pode se ver assim, amados. Você pode se ver suprido. Você pode se ver com suas contas pagas. Porque assim como você imagina na sua alma, você é. Se você abre a sua boca para dizer que você não pode pagar, seja feito conforme sua fé. Você não pode pagar. Não empreste a sua boca ao diabo, dizendo: não tem jeito. Meu dinheiro esse mês não vai dar para pagar as minhas contas. Vai dar e vai sobrar. Eu não sei como e não é a minha parte saber como. A minha parte é ficar firme na confissão de fé. Eu tenho contas pagas e dinheiro sobrando. Eu tenho muito. Eu sou suprido em todas as minhas necessidades. Eu tenho tudo e nada me falta. Assim como imaginamos na nossa alma, assim nós somos. Eu sou um empresário bem-sucedido. Eu sou um funcionário excelente. Eu vou cumprir todas as metas. Não tem pra ninguém, eu vou bater todas as metas. Somos aquele para quem as portas se abrem. Esquece o seu passado. Esquece as coisas que não deram certo. Esquece as coisas que você não tem, que você não comprou, que você não fez. Se você tem 50, 60, 70, 80 anos e você ainda não tem uma casa própria, amados, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para o alvo. Ainda dá tempo de termos tantas coisas no Senhor. Porque Deus, Ele não é limitado a quanto você ganha. Deus não é limitado a quantos clientes você tem. Ele é poderoso e Ele diz que nos trariam bênçãos que a gente não vai ter onde guardar. É com Ele. Ele é a nossa fonte. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Entrega seu dízimo. Entrega sua oferta. Confia no Senhor, que nada vai te faltar. Porque Ele disse: olha, o salmista disse: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ele me conduz a lugares tranquilos, calmos. Vamos habitar em moradas de paz, moradas seguras. Declare coisas a respeito da sua casa. Declare coisas a respeito da sua vizinhança. Para de dizer que é cheio de bandido, que é perigoso. Não, amados, diga assim: olha, a luz do Senhor está neste lugar. E esses bandidos vão sair tudinho, vão se mudar tudinho. Aqueles que nos converterem vão ser presos, eles vão caçar o rumo deles. Mas eu moro num lugar tranquilo, em morada de paz, em um lugar bem seguro. Em todas as áreas da nossa vida. Não tenha medo de perder o seu emprego. Ei, o Senhor é quem te supre. Se você está andando correto, você vai ser aumentado. Vá trabalhar com tranquilidade. Entendendo que o Senhor está conservando o seu emprego.
E se você crescer em fé, se você crescer espiritualmente, você vai ser um funcionário melhor, amados. Naturalmente você vai ser um funcionário melhor. Porque você não vai ter coragem de chegar atrasado. Você não vai ter coragem de sair mais cedo. Você não vai ter coragem de dar um atestado mentiroso dizendo que você estava doente quando você não estava, quando você queria viajar, quando você queria fazer outras coisas. Você não vai ter coragem. Você vai crescer, você vai ter uma vida tranquila. É impressionante isso, amados. Quando nos desenvolvemos, quando crescemos espiritualmente, vamos nos tornando funcionários melhores. Não vamos ter coragem de levar a resma de papel do nosso trabalho para casa, porque não fomos nós quem compramos, é da empresa. O grampeador, a tesourinha, não vamos levar para nossa casa. Não vamos levar aquilo que não foi a gente que comprou. Eita. Vamos ser bênção e vamos ser luz e não trevas. Ninguém vai precisar revistar a nossa bolsa porque a gente está levando coisa para casa. Não, amados, não. Não vamos levar nada. Não foi a gente que comprou. É da empresa. Vamos respeitar o do outro. Porque às vezes achamos feio um trombadinha ir ali e roubar uma coisa, roubar um negocinho nos outros. Mas às vezes tem crente trombadinha roubando no trabalho. Amados. Pegando as coisas do trabalho. Coisas que não compramos. Então não é nosso. Então quando crescemos espiritualmente, vamos nos tornando melhores, pessoas confiáveis. Onde os nossos chefes podem entregar as finanças, porque a gente não vai fraudar em nada. Mas vamos estar sempre atentos, dizendo, olha, essa situação aqui pode te trazer um prejuízo. Essa situação aqui pode te trazer um dano. E vamos sendo promovidos, vamos crescendo e vamos avançando cada vez mais. Ande numa vida correta com o Senhor. Porque amanhã você vai ter a sua empresa e você vai querer essa colheita? As pessoas levando suas coisas para casa? Não vamos querer isso, amados. Vamos plantar. Não vamos levar nada das empresas para a nossa casa, amém? Não sei por que a gente vai terminar assim com essa coisa tão bonita que todo mundo chega e ficou animado. Mas eu quero dizer, pratique a palavra. Porque quando praticamos a palavra, vamos estar em fé. E quando estamos em fé, é onde as coisas acontecem. O lugar do crente é na fé. É o lugar onde as coisas acontecem. Fomos chamados para andarmos de fé. Andarmos em fé é um estilo de vida que devemos ter. O lugar onde as coisas acontecem. Amém. Fomos abençoados. Eita.